Políticos e assessores, como vão? Tudo bem? Sou Caio Vitor Barbosa, advogado eleitoral, e nesse vídeo eu vou explicar a principal dúvida dos candidatos, principalmente daqueles que vão concorrer ao cargo de vereador nessa eleição de 2024, ou dos líderes políticos que estão montando as nominatas, os grupos para disputarem as eleições, e tem essa dúvida: como calcula os votos em relação à eleição de vereador, porque tem muitos conceitos complexos, como quociente eleitoral, quociente partidário, calcular as sobras, e nessa aula, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos lá. Primeira questão que precisa ser vista é a diferença entre a eleição majoritária e a eleição proporcional, entender o que é essa diferença. Porque na eleição majoritária, que é a eleição para prefeito, para presidente, para governador e senador no Brasil, é simples. Quem tem mais voto ganha a eleição. Na eleição proporcional, é uma eleição de grupo, de um coletivo, de coletivos de pessoas, e que as vagas são distribuídas proporcionalmente entre esses grupos, no caso, os partidos ou federações. Por isso é importante nessa eleição não só a votação de determinado candidato, mas a votação do grupo, do coletivo. Então, o último colocado vai ter votos que vão contabilizar para o primeiro, para o segundo, para a eleição do terceiro e assim por diante. Por isso que é importante compreender essa distinção da eleição majoritária para a eleição proporcional. E na eleição proporcional são 3 etapas da distribuição de vagas. A primeira é pelo quociente partidário. Nós vamos ver daqui a pouco, entender o que é esse quociente partidário, e nós vamos verificar que a regra é o seguinte: nessa fase de distribuição, os partidos vão ter o número de vagas de quantas vezes eles superarem o quociente eleitoral. Calma aí que a gente vai explicar também o que é esse quociente eleitoral. Mas nem sempre todas as vagas são preenchidas nessa primeira fase. Sobram algumas vagas para distribuição. E nessas sobras, o critério é os partidos ou federações que tiverem a maior média, que é calculada, a gente vai ver, pelo número de votos válidos dividido pelo quociente eleitoral, e só participam dessa etapa, essa é a regra dos 80-20, que foi criado na reforma eleitoral de 2021, participam dessa fase da distribuição de vagas os partidos que atingiram 80% do quociente eleitoral e tenham candidatos com pelo menos 20% do quociente eleitoral. E, por fim, o preenchimento das sobras das sobras. Se todas as vagas não forem preenchidas nessa segunda fase da distribuição, ainda vai ter uma terceira fase, que é o preenchimento das sobras, que também leva em consideração as maiores médias, só que agora, nessa terceira fase, não só entre os partidos que têm 80% do quociente eleitoral, leva em consideração todos os partidos votados na eleição. Então vamos lá. Primeiro, entender o que é quociente eleitoral. Quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pelo de cadeiras. Um exemplo aqui: se eu tenho 1000 votos válidos na eleição de vereador, ou seja, os votos de legenda, os votos que é voto legenda, o voto que é direcionado ao partido, o voto de todos os candidatos somados deu 1000 votos. E tem 10 cadeiras em disputa, 1000 dividido por 10 dá 100, esse é o quociente eleitoral. Quociente partidário é o número de votos válidos do partido ou federação dividido pelo quociente eleitoral. Então, um exemplo: se um partido ou federação teve 570 votos válidos e o quociente eleitoral é 100, o quociente partidário dele vai ser 5,7. E como é que se dá o preenchimento nessa primeira fase? O partido ou federação terá direito a tantas vagas quantas vezes superar o quociente eleitoral. Então, se um partido tem 5,7 de quociente partidário, ele vai ter direito a 5 vagas, tá? Ou seja, quantas vezes ele superar o quociente eleitoral, ele vai ter direito a uma vaga, direto, sem participar de sobras. E aí vem a segunda fase, que é o preenchimento das sobras que leva em consideração a média. Quem participa dessa segunda fase? Os partidos ou federações que alcançarem pelo menos
80% do quociente eleitoral e tenham candidatos que tiveram pelo menos 20% dos votos do quociente eleitoral. Então, por exemplo, se um partido teve 1.000 votos, se a eleição teve 1.000 votos válidos, 10 cadeiras, o quociente eleitoral é 100, se o partido tem 80 votos nessa eleição, ou seja, se ele teve 80% do quociente eleitoral, né? 80 em relação a 100 é 80%, né? 80% de 100, ele participa dessa sobra. Teve 79 votos, ele não participa, porque ele teve 79% do quociente eleitoral e não os 80%. Então ele não participa da segunda fase. E aí, como é feito? É distribuída as vagas, são distribuídas as vagas para os partidos que têm a maior média. E essa média calcula o número de votos obtidos pelo partido ou pela federação dividido pelo número de vagas já obtidas mais um. Essa divisão, pessoal, o que é essa divisão? Ele pega o número de vagas que o partido já tem, por exemplo, vamos dizer aqui que um partido, numa primeira distribuição de vagas, teve 5 cadeiras pela quociente partidário. Você vai dividir o número de votos que ele teve, dividido por 5 mais 1. Por que isso? Que é para privilegiar quem ainda não teve a distribuição de vagas, quem ainda não participou. Então, quem já recebeu cadeiras, como o denominador, o divisor dele vai ser maior, porque ele vai somar o número de vagas que ele já teve mais um, o denominador vai ficar maior e ele vai para o fim da fila. Compreendem? Então é feita uma fila aqui dos partidos. Quem tiver a maior média vai receber a vaga. Aí vai de novo para a próxima rodada de distribuição de cadeiras. Então, na segunda distribuição das sobras, aquele partido que já recebeu na primeira rodada uma cadeira, ele vai somar essa cadeira no denominador e a média dele vai diminuir. Por quê? Porque o denominador, o divisor, vai ser maior. Compreendem? Então, por exemplo, um partido teve 80 votos e na primeira rodada, por divisão por quociente partidário, ele não teve nenhuma cadeira. Ele vai dividir 80 por 0 mais 1 e a média dele vai ser 80. Então, a média dele vai ser 80 e vai ver com os demais partidos que estão disputando quem é que tem a maior média. Compreende? Então, vai sendo feita essas rodadas, cadeira a cadeira, vendo quem são as maiores médias, enquanto tiver candidatos com 20% do quociente eleitoral, dentre os partidos que alcançaram 80% do quociente eleitoral. Então, vai sendo feita essa distribuição dentro desses partidos. Distribuiu todas as vagas, acabou o processo de distribuição de vagas. Não alcançou, ainda tem vaga para ser distribuída e não tem mais partidos com candidatos de 20% do quociente eleitoral. Então, por exemplo, aqui nessa eleição que o quociente eleitoral é 100, não tem mais candidatos com 20 votos dentre os partidos que alcançaram 80% do quociente eleitoral. Aí vai para a regra das sobras das sobras, que é a terceira fase. Quando acontece? Quando ainda tem vagas a preencher e não tem mais candidatos com pelo menos 20% do quociente eleitoral dentre os partidos ou federações que alcançaram pelo menos 80% do quociente eleitoral. E quem participa? Foi a decisão que saiu recentemente do STF, dizendo que todos os partidos ou federações que tenham candidatos com pelo menos 10% do quociente eleitoral, eles participam. Então aqui, ó, cai a regra dos 80 e os 20 também cai, porque cai para 10% do candidato. Só que, pessoal, a probabilidade disso acontecer é muito pouca. Tá? Na eleição de 2022, que essa discussão foi levada ao Supremo, dos 513 deputados, apenas 7 foram eleitos nessas circunstâncias, ou seja, 1,36%. Então, o que isso leva de conclusão? Que é muito raro acontecer essa situação de preenchimento das vagas de sobra das sobras. E aí, para facilitar nosso escritório, eu e o Dr. Daniel Simonetti, um parceiro nosso, contador, fez uma planilha com as regras atualizadas
que vocês vão poder fazer a simulação desse cenário. Vocês vão preencher aqui na planilha o número de cadeiras que estão em disputa e aí depois vocês vão informando aqui os números que vocês estimam de votação para cada partido. E aí vai dar o total de votos válidos, ele vai somar aqui, vai dar o quociente eleitoral e vai preencher aqui as cadeiras em disputa, tá? Então, está disponível aí para download gratuito no link desse vídeo e você pode acessar gratuitamente. Demais, sucesso ao seu grupo, vitória, eu desejo que vocês tenham êxito nesse processo eleitoral e nosso escritório presta assessoria eleitoral para candidatos e partidos de todo o Brasil, que vocês podem também contar com o nosso auxílio, seja para uma consulta pontual de uma dúvida específica, ou seja para acompanhar a campanha de vocês, da pré-campanha até o pós-campanha, prestação de contas eleitoral, tudo envolvido, ok? Um abraço e sucesso!